Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbital Geek. Nesse vídeo, vamos explorar as 7 etapas incríveis da inteligência artificial, começando com sistemas baseados em regras e chegando até o conceito especulativo da singularidade da IA. Vamos acompanhar a evolução da IA, passando pela consciência contextual, domínio em áreas específicas, raciocínio semelhante ao humano, a busca pela inteligência artificial geral e, finalmente, a ideia controversa da superinteligência artificial. Mas será que estamos prontos para uma IA mais avançada do que nós? Essa perspectiva traz à tona questões éticas profundas. Assista até o fim para descobrir mais e tire suas próprias conclusões. A singularidade é uma possibilidade real ou apenas ficção científica? Não perca! Você sabia que existem 7 diferentes etapas da inteligência artificial? Em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais presente, entender em que ponto estamos nessa jornada rumo à IA pode ser muito valioso. Neste vídeo, vamos explicar cada etapa de forma clara e fácil de entender. Seu comentário é muito importante para nós. Ele ajuda o algoritmo a recomendar nossos vídeos para mais pessoas, o que é essencial para o crescimento do nosso canal, especialmente agora no começo. Se puder, deixe um comentário, mesmo que seja um simples "Oi". Sua participação faz toda a diferença. Vamos começar com a primeira etapa. Primeira etapa: sistemas de IA baseados em regras. Os sistemas de IA baseados em regras, também chamados de sistemas de uma tarefa, representam a fase inicial da inteligência artificial. Esses sistemas funcionam com base em um conjunto de regras predefinidas ou um algoritmo fornecido pelos programadores. Imagine jogar xadrez contra um computador. O computador conhece todas as jogadas e resultados possíveis com base em suas regras codificadas. Ele pode decidir a melhor jogada com base nessas regras, mas não pode aprender ou se adaptar além delas. Esses sistemas são ótimos para tarefas com regras claras, como diagnosticar um problema mecânico ou processar declarações de impostos. Eles são confiáveis e consistentes, mas sua inteligência é bastante limitada. Eles não conseguem aprender ou entender o contexto. Suas decisões são baseadas apenas nas regras fornecidas, e eles não conseguem lidar com cenários que não foram pré-programados. Etapa 2. Sistemas de consciência de contexto e retenção. Dando um passo à frente em relação aos sistemas de IA baseados em regras, temos os sistemas de consciência de contexto e retenção. Esta etapa representa um avanço significativo na inteligência artificial. Esses sistemas conseguem entender e reter o contexto, ou seja, eles podem lembrar de interações anteriores e usar esse conhecimento para responder de forma mais precisa no futuro. Um ótimo exemplo disso é o seu assistente de smartphone, como Siri ou Google Assistant. Eles não só executam comandos, mas também aprendem com suas interações passadas. Por exemplo, se você perguntar "Quem ganhou o jogo de futebol ontem?" e em seguida perguntar "Quando é o próximo jogo deles?", o sistema entende que "deles" se refere ao time de futebol mencionado anteriormente. Isso representa um grande salto em comparação com os sistemas baseados em regras, pois esses sistemas entendem o contexto, retêm informações e podem lidar com uma variedade muito maior de interações. Outro exemplo é o famoso ChatGPT, que é treinado em milhões de conversas anteriores e pode gerar respostas automáticas similares às humanas em qualquer conversa. Esta capacidade de entender o contexto e reter informações permite que esses sistemas de IA ofereçam uma experiência de usuário mais personalizada e sofisticada. Eles são como adolescentes no desenvolvimento da IA. Ainda não são pensadores independentes, mas já aprenderam a lembrar e usar o contexto em suas interações. Etapa 3. Sistemas de domínio específico de mestria. Avançando mais um passo além dos sistemas cientes de contexto, chegamos aos sistemas de mestria de domínio específico. Esta etapa representa a habilidade da IA não apenas de compreender e reter informações, mas também de se tornar altamente qualificada dentro de um campo específico. A IA de domínio específico pode ser encontrada em diversas aplicações especializadas. Esses sistemas não são generalistas, são especialistas em uma área específica. Um exemplo perfeito é o IBM Watson, projetado para se destacar em responder perguntas no programa de perguntas e respostas Jeopardy. Outro exemplo é o DeepMind AlphaGo do Google, que foi treinado especificamente para dominar o complexo jogo de tabuleiro Go, superando campeões mundiais. Esses sistemas têm uma compreensão tão profunda de seu domínio específico que superam qualquer ser humano. Eles podem analisar grandes quantidades de dados, identificar padrões e tomar decisões, ou fazer previsões de maneira rápida e precisa. Os sistemas de mestria de domínio específico representam a fase adulta no desenvolvimento da IA, demonstrando habilidades sofisticadas dentro de seus campos especializados. No entanto, apesar de seu avanço, eles ainda estão longe de alcançar o objetivo da verdadeira inteligência artificial geral. Etapa 4. Sistemas de IA de pensamento e raciocínio. Na quarta etapa,
encontramos sistemas de IA que começam a imitar a capacidade humana de pensamento e raciocínio. Diferente das etapas anteriores, esses sistemas não apenas seguem regras ou retêm contexto, eles tentam simular o processo de pensamento humano. Os sistemas de IA de pensamento e raciocínio podem entender conceitos complexos, resolver problemas desconhecidos e até gerar ideias criativas. Isso é possível graças a técnicas como aprendizado de máquina e aprendizado profundo, que permitem que a IA aprenda com a experiência e melhore seu desempenho ao longo do tempo. Por exemplo, um sistema de IA poderia ler um livro, entender o enredo e até inferir os motivos dos personagens com base em suas ações, ou poderia analisar dados econômicos, prever tendências de mercado e sugerir estratégias de investimento. Nessa etapa, a IA começa a se aproximar da inteligência humana de maneira mais profunda, mas ainda não é equivalente à mente humana. É mais como uma ferramenta altamente avançada, especializada em raciocínio e tarefas de pensamento. E por mais impressionantes que sejam esses sistemas de IA, ainda estamos apenas na metade do caminho. As próximas etapas entram no reino da ficção científica, onde a IA iguala e até supera a inteligência humana. Etapa 5. O nascimento de uma nova mente, Inteligência Artificial Geral, IAG. Ao entrar no reino da inteligência artificial geral, estamos explorando um mundo de IA que, por enquanto, é amplamente teórico. A IAG, também conhecida como IA forte, refere-se a um tipo de inteligência artificial que iguala a inteligência humana em todos os aspectos. Um sistema de IAG seria capaz de entender, aprender, se adaptar e aplicar conhecimentos em uma ampla gama de tarefas. Ele não apenas se destacaria em um domínio, como os sistemas de IA da etapa 3, ou exibiria raciocínio semelhante ao humano, como na etapa 4. A IAG seria capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano possa realizar. Se você pedisse a uma IAG para aprender um novo idioma, escrever uma sinfonia, derivar um teorema matemático complexo ou até entender emoções humanas, teoricamente ela deveria ser capaz de fazer isso. Ela possuiria autoconsciência, consciência e a capacidade de entender e navegar pelo mundo, assim como um ser humano. No entanto, atualmente, a IAG é um conceito que ainda não foi alcançado. É a fronteira da pesquisa em IA e também onde as coisas começam a ficar controversas, pois o que acontece quando a IA iguala a inteligência humana? O que vem depois? Bem, vamos descobrir. Etapa 6. Inteligência Artificial Superinteligente, IAS. Se você achou as etapas anteriores desafiadoras, prepare-se para a Inteligência Artificial Superinteligente, IAS. Este é um nível de IA onde as coisas ficam realmente complexas, a ponto de ser difícil definir o que é e o que não é IA, já que um sistema de IAS teria habilidades cognitivas muito superiores às nossas. O conceito de IAS envolve uma IA que supera os seres humanos na maioria dos trabalhos economicamente valiosos. Não se trata apenas de fazer tudo o que um ser humano faz, mas de fazê-lo melhor, mais rápido e com mais eficiência. Para entender o nível de inteligência de uma IAS, imagine um ser humano comparado a uma formiga. Uma IAS poderia resolver problemas que os humanos não conseguem, apresentando soluções para questões globais complexas como mudanças climáticas ou doenças. Ela poderia inovar e criar de maneiras que nem conseguimos imaginar, fornecendo insights sobre os mistérios do universo que estão além do nosso entendimento atual. No entanto, o advento da IAS também traz uma série de preocupações éticas e de segurança. O potencial de uso indevido é enorme, e o risco de consequências não intencionais é igualmente significativo. Ela levanta questões fundamentais sobre poder, controle e a própria natureza da inteligência e da consciência. A perspectiva da IAS nos leva ao reino do desconhecido, e é aqui que encontramos a etapa final de nossa jornada. Etapa 7. A singularidade da IA. A singularidade da IA, frequentemente chamada apenas de singularidade, é um hipotético ponto no futuro em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível, levando a mudanças imprevisíveis na civilização humana. Isso está primariamente associado ao advento da inteligência artificial superinteligente, IAS. O termo singularidade nesse contexto foi popularizado pelo futurista Ray Kurzweil e é derivado da física, onde a singularidade representa um ponto, como o centro de um buraco negro, onde as regras que conhecemos parecem se quebrar. No contexto da IA, a singularidade representa um ponto em que uma IAS não é apenas mais inteligente que os seres humanos, mas também capaz de se aprimorar continuamente a uma taxa muito além da capacidade humana. Esse autoaprimoramento poderia causar uma aceleração explosiva no avanço tecnológico. A singularidade está frequentemente associada a previsões dramáticas, como o fim da humanidade, a capacidade de transferir a consciência humana para um computador e o potencial de uma disrupção social massiva.
É importante notar que o conceito da singularidade é altamente especulativo e controverso. Embora alguns especialistas a considerem uma possibilidade real, outros a veem como pura ficção científica. Simplesmente não podemos imaginar o que seria uma verdadeira IAS. Então, independentemente de onde se esteja em relação à possibilidade da singularidade, a jornada por essas 7 etapas da IA nos ajuda a entender o incrível potencial dessa tecnologia e os desafios e questões éticas que ela levanta à medida que olhamos para o futuro. Uma coisa é certa: o papel da IA em nosso mundo só continuará a crescer. É crucial enfatizar que, apesar de toda a especulação em torno da singularidade da IA, as etapas iniciais já estão ocorrendo e produzindo avanços tecnológicos significativos. Os sistemas baseados em regras, conscientes de contexto e de maestria em domínios específicos, são realidades tangíveis que impactam nossas vidas diariamente. À medida que avançamos para a IA de raciocínio e, eventualmente, IA geral, enfrentaremos desafios éticos e filosóficos sem precedentes. No entanto, é nossa responsabilidade como sociedade científica engajar nesse diálogo e moldar o curso dessa tecnologia transformadora. A singularidade pode ser um conceito hipotético, mas suas implicações são reais. Então, a pergunta que fica é: estaremos preparados para abraçar ou temer uma superinteligência artificial? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos manter essa conversa acontecendo.